que talvez o que marca hoje o cinema de ficção científica é a diversidade temática, filosófica e ideológica. Ele enterrou em 3 partes porque ele sabia que a polícia vinha atrás dele. Ele sabia que aqueles documentos podiam comprometer ele. Mas esses documentos também seriam importantes depois que a guerra acabasse, para ele legitimar a própria história dele, né? Porque aquilo de alguma forma está incomodando, né? Porque como que uma mulher gorda desse tamanho vai lá e arranca a roupa? Porque essa aqui é a segunda casa minha, continua sendo. Eu tenho certeza que ela vai voltar a ser o que era ou melhor ainda, né? Já fomos à Lua, já conversamos com alienígenas, já visitamos outras dimensões. Tudo isso através das películas do cinema de ficção científica. George Méliès, Stanley Kubrick e Ed Wood, consagrados cineastas que levaram o gênero ao reconhecimento e à fama. O professor da Universidade Estadual de Londrina, André Azevedo da Fonseca, coordena o projeto de pesquisa que analisa o processo histórico dos filmes de ficção científica. É o que ele nos conta na reportagem que você vê agora. O cinema começou com ficção científica. Um dos primeiros cineastas que realmente foram populares na história foi o Georges Méliès, e ele era um mágico. E ele começou a utilizar essas técnicas bem básicas de cinema para poder fazer truques aparentemente de magia. Desaparecer, ele se multiplicava, evidentemente através de edição de imagens. Então ele começou a desenvolver esse tipo de relação onírica com o cinema e de certa forma estreou essa ficção. A tecnologia, a partir de 1945, era muito mal vista pelos rebeldes sociais. Os cineastas entendiam tecnologia como algo mais relacionado à bomba atômica, à destruição, ao apocalipse, do que necessariamente a coisas boas, a coisas interessantes. Então, nesse momento, e até o fim dos anos 60, houve uma proliferação de filmes B, talvez um dos grandes cineastas desse período, na época ele foi ridicularizado, mas a pós-modernidade o recuperou de forma irônica, que é o Ed Wood, que brincava com a ideia de extraterrestre, mas muito tosco, mas acabou sendo recontado ou reinterpretado com muito humor. E 2001, Odisseia no Espaço, que já era um filme que levou a ficção científica ao status de arte. Ele trouxe discussões filosóficas muito interessantes, muito poderosas, mas ainda com esse raciocínio de que tecnologia era um mal. I know I've made some very poor decisions recently. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. Esse cenário apocalíptico influenciou muitos filmes nos anos 70 e 80, talvez Blade Runner é um dos grandes exemplos disso, até chegar em Matrix, que foi uma atualização dessa mitologia apocalíptica, onde as tecnologias dominariam a humanidade e os homens ficariam servos. A gente vê que hoje é uma grande diversidade. Há filmes como Prometheus, por exemplo, que são o Blade Runner, que são muito apocalípticos, ou Matrix também, mas há filmes que são mais entusiasmados com possibilidades tecnológicas também. Então, acho que talvez o que marca hoje o cinema de ficção científica é a diversidade temática, filosófica e ideológica também. A história de uma cidade é escrita por seu povo. Com a cidade de Rolândia, no norte do Paraná, não foi diferente. Um personagem especial, o alemão Oswald von Nixdorf, foi responsável por ajudar e dar abrigo aos imigrantes alemães que chegavam na região. Por isso, a história dele se confunde com a história da cidade de Rolândia.
O solo de terra roxa permitiu que a cidade fosse inserida no processo econômico que atingiu todo o estado em 1934. O cultivo de café atingiu imigrantes de várias partes do país, inclusive do exterior. Documentos pessoais de Oswald, enterrados em latas de leite em sua propriedade, continham um vínculo com o partido nazista. Isso fez ele ser perseguido e humilhado durante muito tempo. A intenção do governo era anular a sua participação na fundação de Rolândia. A reportagem a seguir mostra o outro lado da história. Aqui não é uma prisão, é um tipo de cárcere muito pior. As necessidades, grandes e pequenas, são feitas num canto no chão. Apenas a cada 2 dias nos é permitido limpar as necessidades da cela. Com o calor, desenvolve-se um fedor infernal. Durante a noite, a luz não é apagada. Disseram-me que isso era costume em todas as prisões brasileiras, para que os vigias possam ver com certeza quando alguém consegue chegar até as grades da janela. Para dormir, precisamos nos deitar na nossa própria sujeira. 6 homens em 6 metros quadrados. Como posso pensar em dormir num lugar tão apertado e sujo? Ele se formou como engenheiro tropical, ainda na Alemanha, na Escola Colonial Alemã. Aí ele passou 9 anos em Sumatra, numa plantação de tabaco. Então ele tem uma experiência com terras tropicais e com plantações, assim. E aí depois ele voltou para... O negócio não deu certo lá. Ele voltou para a Alemanha. Voltando para a Alemanha, ele encontrou o Erich Hofbesser, que era, na época, então, responsável pela Sociedade de Estudos Além-Mar, e pediu um emprego para ele. E o Nixdorf era o homem certo ali naquele momento para vir para o Brasil iniciar uma colonização numa região que, na verdade, na época não tinha ainda nada. Eles estavam começando a lotear os terrenos, né? Que era, então, a região que hoje se encontra a Rolândia. Eu tinha 30 anos quando chegamos aqui em 32. Era engenheiro agrônomo de uma escola superior de agricultura especializada para os trópicos. Ele chegou então aqui nas terras do norte do Paraná e teve o trabalho de escolher a terra, de abrir a primeira clareira foi no sítio dele, né, na Granja Nixdorf, que hoje é município de Cambé, não é Rolândia. Então ele recebia os imigrantes, ele fazia negociação com os imigrantes, ele adaptava os imigrantes a essa terra, falava como plantar, como abrir a sua terra, como construir a sua casa. Então ele teve um trabalho muito importante nesses primeiros anos de colonização. A população de hoje nunca deve esquecer. Os sacrifícios dos pioneiros são os alicerces da metrópole de hoje. No começo, eles respeitavam muito o Nixdorf porque ele tinha um conhecimento teórico e prático muito grande. Então, ele tinha na granja uma casa que chamava Casa de Recepção, que era o lugar onde os imigrantes que chegavam ficavam ali, porque não tinha casa para eles, né? Então, ele ajudava esse imigrante em todas as funções que ele tinha que fazer quando ele chegava. Então, ele era muito bem quisto no começo. Aí, depois, ele pertencia ao Partido Nazista, oficialmente até 1936. Então, isso causou algumas animosidades, principalmente quando veio uma leva um pouco maior de imigrantes judeus que vinham refugiados. E esses imigrantes judeus, eles eram estudados, a maioria era advogado, tinham um certo conhecimento, assim. Eles começaram a influenciar muito esses outros imigrantes. Ele era muito metódico, então ele selecionava todos os documentos que ele recebia, carta trocada e tudo mais. Ele selecionava, ele tinha diários que ele ia escrevendo sobre o que estava acontecendo. E aí, quando a guerra estourou em 42, ele guardou tudo em containers, assim, em leiteira, que ele tinha ali na mão, e enterrou no sítio dele. Ele enterrou em 3 partes porque ele sabia que a polícia vinha atrás dele. Ele sabia que aqueles documentos podiam comprometer ele. Mas esses documentos também seriam importantes depois que a guerra acabasse, para ele legitimar a própria história dele, né? De eu sou o fundador, eu fiz essa colônia crescer. Então ele foi preso em 42, acusado de nazismo, traidor da pátria, né? O Brasil estava em guerra contra a Alemanha. E aí ele ficou durante 3 meses na delegacia, na cadeia aqui em Londrina. Ele não podia tomar banho, não podia ir no banheiro, tinha que ir na cela ali mesmo. Ficou com uma barba enorme, piolho. Minha barba vinha nesse momento até o peito.
eu devo ter um aspecto de martírio. O delegado queria me humilhar, quando ao invés de me levar de carro, me mandou ir a pé pela cidade, escoltado por um pequeno soldado fortemente armado. Ele estava enganado. De cabeça erguida, eu marchei no meio da rua, tanto que todos os veículos precisaram desviar-se. Logo nos seguia uma turma de curiosos. Antigos conhecidos, que nós encontrávamos, no entanto, não me conheciam. A história dele é a história de Rolândia. A história de Rolândia é a história dele. Durch den Druck der USA brechen mehrere südamerikanische Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, auch Brasilien. Man versteht so etwas nicht. Irgendein ernsthafter Grund liegt nicht vor. Brasilien ist mit Deutschland befreundet. Fernanda Magalhães, professora, fotógrafa e gorda assumida. A artista valoriza o corpo gordo com imagens de nu em espaços públicos. Tirando a roupa em Paris, Nova York, Rússia e outros lugares do mundo, Fernanda usa o seu próprio corpo como modelo. Eu sempre fotografei, meu interesse em fotografia sempre foi muito o corpo, tá? Então, se eu for ver as fotos desde a minha infância ali, sempre era o outro corpo, até deformações de corpo. Então, assim, ali tem uma gênese do que é o meu trabalho mesmo. Depois, na verdade, surgiu esse trabalho a partir de uma relação minha com o mundo, né? Então, da própria constituição do meu corpo. E esse embate, né? Porque isso é um embate, principalmente na contemporaneidade, as questões de corpo são uma grande discussão. Então, foi uma reflexão a respeito do meu corpo, esse embate do corpo com o mundo, com o outro, né? E toda essa carga de preconceito, essa ditadura do corpo que existe hoje. Esses dias mesmo aconteceu aqui na UEL, né? Quando eu desci, essa pessoa ficou no carro me esperando, ali no meio do estacionamento, e tinha um carro da UEL. Diz que o motorista falou, e aí ela ouviu o cara falando, então, essa daí, ela tira a foto dela mesma pelada. Aí a mulher, ai, que horror, sabe? E aí, quando ela contou meio assim, né, achando que eu ia ficar chateada, eu falei, nossa, eu adoro quando isso acontece, porque mostra que você vê um cara que é um vigia, um motorista, sei lá, uma outra mulher que deve ser da universidade, está achando aquilo um horror, porque aquilo de alguma forma está incomodando, né? Porque como que uma mulher gorda desse tamanho vai lá e arranca a roupa? Agora, se eu fosse magra, linda e gostosona, ele ia falar, lá, aquela lá, ó, gostosona, ela tira foto pelada, ele ia achar o máximo, talvez até comprasse revistas com a minha imagem, né? Mas como eu sou fora do padrão, o cara se incomoda horrores. Porque o que eu vejo a maioria das pessoas gordas fazendo é se recolhendo, né? Não ocupando o seu espaço. Quer dizer, é uma questão também de consumo, de seleção, né? Uma coisa terrível, na verdade, né? Um preconceito violento. Porque esse trabalho ele é bastante político. O meu trabalho é bastante político, né? Na verdade, esse trabalho ele acabou me afetando e causando transformações em mim. Então, a forma como eu vejo o meu corpo, como eu encaro estar nesse corpo hoje. Assim, olha, todo mundo me pergunta, você é uma gorda feliz? Essa resposta não existe assim, porque eu sou como todas as pessoas, feliz nos dias, triste em outros. Tenho orgulho do meu corpo, isso eu costumo dizer, uma gorda com orgulho, tá? Mas não quer dizer que seja feliz 100% o tempo inteiro, isso não existe para ninguém. O dia 12 de fevereiro de 2012 foi um marco na história da cultura de Londrina. De vários pontos da cidade, dava para ver a fumaça que subia do teatro em chamas. Era o Cine Teatro Ouro Verde, tombado em 1999 como patrimônio cultural do estado do Paraná. A história deste local se iniciou na década de 1950. A princípio, o prédio projetado por Vila Nova Artigas abrigava um cinema.
20 anos mais tarde, a Universidade Estadual de Londrina comprou o espaço, transformando-o num teatro. Filmes, espetáculos, festivais internacionais, foram 6 décadas de história. Tudo isso só pode ter deixado saudade no coração de quem ajudou a construir a história deste lugar. Tristeza imensa, que aqui tem uma vida minha aqui dentro. Agora em setembro vai fazer 30 anos que eu trabalho aqui nesse teatro. Imagina, eu chego aqui me arrepiou tudo, que não... Até agora me sinto que essa aqui é a segunda casa minha, continua sendo. Eu tenho certeza que ela vai voltar a ser o que era o melhor ainda, né? Porque quando eu vi isso aqui em chama, entrei em desespero. Levou uns 3 dias para cair a ficha disso aqui. Eu chorei muito. Os companheiros em si não é companheiro, para dizer que todos que trabalhavam aqui dentro é uma família. Que nunca deixou nada assim para trás. Um não podia fazer, eu falei, dá para fazer aquilo, o outro fazer. Porque aqui é igual um hospital, você não pode jogar para outro dia. O evento que tem hoje, você tinha que cumprir aquele evento. Teve coisas que eu não esqueço. Aqui dentro, quando eu passava filme, eu sempre trazia o meu filho, que hoje ele está com 29 anos. Ele tinha uns 7 anos. Então ele enrolava os filmes lá para mim, e eu pegava o papel e ficava rabiscando. Depois, passado tantos tempos, uns 25, 26 anos, eu estou aqui dentro do teatro, ele entrou. Pai, o senhor lembra quando o senhor me trazia novo aqui? Nossa, me arrepiou. Eu ficava lá em cima enrolando os filmes pro senhor e tal. Lembra daquele filme? Eu falei, porra, voltou tanto tempo. Eu falei, olha só. E ele não esquece, ele sempre fala, meu pai trabalha lá no teatro, né? Teve um guarda que ocorreu aqui, acabou o filme, um ficou dormindo aqui, apagou todas as luzes. E o guarda ficou lá embaixo, sentado, sossegado. Isso que eram as 2 horas da manhã. O cara saiu, tá tudo um breu danado. Chegou ali no degrau, o que ocorreu? O cara desceu rolando, bateu nas portas, a porta abriu. O guarda, a hora que foi, já estava lá no meio da rua, com medo. Falei, mas de onde saiu esse cara que estava aí dentro? Eu dormi aí dentro, ninguém viu, não sei o quê. Ele dormiu, ele escorregou na poltrona. E os caras só olhou por cima, porque acho que naquele tempo tinha 3 ou 4 pessoas dentro da sala de projeção assistindo. E ficou esse, para assombrar o guarda. Mas foi uma comédia. Eu recebi telefonema de vários alunos, o dia que pegou fogo aqui, que não estava aqui, estava em São Paulo, Rio, pedindo para mim sair daqui de dentro. Falei, não estou dentro do teatro, chorando. Falei, tá pegando fogo. Eu falei, nós estamos aqui na frente, né? Tenho certeza que o ano que vem isso aqui está pronto e a gente está aqui de volta. Lisa knows a girl who's been abused. He changed her philosophy in 82. She's always looking for a fight. She keeps the neighbors up all night.